Boa noite, alunos da Uniso Virtual. É um privilégio estar com vocês hoje novamente aqui. Obrigado pela presença. Vamos seguindo nessa modalidade de videoaula. Antes da gente entrar de uma maneira um tanto quanto mais profunda nessas questões voltadas à disciplina, sobre o posicionamento de quase 80, 90% da sala no grupo de WhatsApp ontem, né? Então eu percebi que as nossas aulas estão funcionando quando a gente faz os vídeos, porque os alunos podem acabar utilizando-se depois desses vídeos, né? Assistindo em outro momento. Então eu decidi permanecer com isso. E em relação às tarefas, quando a própria reitoria passou um treinamento para a gente, eles explicaram que a modalidade, para que dê resultado na questão do aprendizado, se faz necessário as pessoas executarem, ou os alunos barra estudantes, né, executarem uma tarefa. Diante desse desafio, a gente tem colocado algumas, mas eu estou prezando muito pelos trabalhos que a gente já tinha discutido e se comprometido em aula, né, essa continuidade. Suspendi a prova do livro, né, por hora. E então, respeitando esse pedido de vocês, as tarefas sempre serão bem light, bem tranquilas, assim, de serem executadas, como por exemplo a de hoje, vocês vão observar lá. Mas eu mantenho as que a gente passou até aqui, para que a gente atenda aí os prazos, enfim, mas acho que a gente está numa dinâmica razoável, numa crescente muito bacana. Bom, a aula de hoje então é dedicada sobre o mercado, né? Falar dessas possibilidades de agências e para quem está no quinto semestre e vem construindo aí esse espaço, né, de edificação de uma agência, é muito bacana. É legal vocês amarrarem essa aula com o que vocês aprenderam com o professor Júlio, né, quando ele fala sobre plano de negócios, né, e a aula de hoje é sobre o mercado e as agências de comunicação, consultores e fornecedores, no sentido que muitas das vezes a minha agência pode também quarteirizar algum serviço se eu não tenho ali um tanto quanto pronto, enfim, e isso tem dado êxito aí quando a gente está falando de mercado, de dia a dia e assim por diante. Antes de entrar de fato nos conceitos aqui que serão abordados, é importante a gente passar por algumas coisas do tipo, né, relembrar, né, quando a gente teve aula de gestão de mercado em relações públicas, que mercado nada mais é, né, do que trocas que são realizadas, né? Então o mercado é de fato esse fluxo de atendimento de necessidades, né? Barra desejos, aí depende de como a gente está atuando e trabalhando ou traçando, né? Ou quais são os objetivos da minha marca, ou quais são os meus serviços e produtos que eu apresento diante dessa realidade. Eu queria trazer um pouquinho para vocês, exatamente quando a gente está falando de agência e mercado, né? Porque o pessoal, todo mundo precisa de um RP. Há um tempo atrás, começou a trabalhar uma questão de embalde PR, que eu acho que é algo muito interessante, que as agências podem trabalhar com esse norte por um período, que nada mais é do que estratégias digitais. E eu falo isso de estratégias digitais porque, por mais cansativo que a gente esteja vivendo esse mundo distante, um online ainda pode dar bons resultados, e principalmente quando a gente está falando no aspecto de vendas, né? Isso pode funcionar de uma maneira bem interessante.
e a Todo Mundo Precisa de um RP, ela faz uma adaptação, né, quando a gente está falando de inbound, principalmente em relação a públicos, que ele trata públicos, na verdade, com um funil, no sentido de ser personas, né, e entender quais são as máscaras que essas pessoas utilizam, né, personagens, né, personificação, e que isso pode sim levar à compra, enfim. Mas hoje a comunicação digital ela tem um viés estratégico, porque você precisa identificar o público que você quer atingir, e isso, os números binários aí têm nos ajudado por conta desde Google Analytics e outras ferramentas que vão proporcionando dados e números que a gente consegue aferir e direcionar cada vez mais a nossa mensagem, né? Então, eu acho que essa relação de você buscar, a sua agência buscar pessoas e trabalhar nesse ambiente pode render bons frutos mesmo, né? E por que não embalde marketing, embalde PR, né? As agências têm utilizado não talvez esse nome, mas a praticidade, né? Ou isso significa a prática do dia a dia tem sido sim, de fato, você atingir por meio de produtos e serviços os seus públicos aí ou as suas personas, enfim, essas personalidades que você quer atingir no meio virtual, né? Mas criando, né, e trabalhando uma relação legal de empatia, de simpatia, né, de fazer sentido essa relação da troca e assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é, a grande tendência das agências na área de comunicação ela se dá de fato nesse mundo digital, que aí há uma discussão se isso é online ou só se daria por online, e aí quem já ouviu o posicionamento do coletivo a qual eu me referi, sabe que eles chamam tudo isso de online, né? Que é a relevância tanto do online, mas também do offline, né? E você estar presente em todos os lados, né? Acho que isso é importante nesse segmento. Mas quando a gente está falando de mercado, a gente tem que pensar que a gente está falando de negócio, negócio no meio do capitalismo, e isso proporciona de fato um certo objetivo que para o negócio rodar ele precisa vender, ele precisa ter sua lucratividade, ele precisa de dinheiro, enfim, e a gente tem sofrido um tanto quanto nesse momento que a gente vive hoje aí. O bacana do meio digital é que as tecnologias têm ajudado a gente com diversas plataformas, então hoje eu consigo me especializar e construir um site bacana de vendas se eu conseguir de fato gerar o conteúdo desse site, né, de maneira inteligente. Enfim, eu acho que a tecnologia tem que ser utilizada também de maneira favorável para as relações públicas e para quem atua com agências e assim por diante. Então é importante quando você tiver uma aula com o Júlio, né? E para quem está construindo a agência, é perguntar, né? Qual é o objetivo do meu negócio, né? E saber se isso tem uma consonância com todos os membros, né? Uh, e ainda, né? Quais os crescimentos que eu quero proporcionar daqui a algum tempo para esse meu negócio, enfim, o que eu vislumbro, qual marca que eu quero atender, o quanto eu de fato construo para que eu possa atender aquela marca no mercado, enfim, e que retorno eu espero, né? Além de reconhecimento e tal, as questões financeiras, mas é, é legal vocês tentarem pensar a comunicação, o que vocês vendem, a comunicação que vocês vendem nesse momento é uma comunicação que deve sim, de fato, gerar vendas, gerar lucratividade, gerar aquilo que a gente falou, empatia, simpatia com aquele público, que a gente busca uma certa credibilidade e uma relação harmoniosa e que essa relação seja assim de confiança. Acho que trabalhar relações de confiança é um desafio, né, das relações públicas, principalmente, né, nesse mercado de agências. Então,
Hoje as redes sociais também estão aí com um suporte, né? Então você consegue amarrar conteúdos de site, blogs, outros materiais, né? Enfim, eu acho que é interessante que a gente possa também fuçar essas plataformas que existem, né? Às vezes fazer um curso ou outro de aprimoramento via a própria internet, né, para entender como é que funciona. E eu acredito que todos tenham a capacidade, né, para criarem essa própria agência, e essa agência pode sim atender um cliente real e fazer conversões, né, de conteúdos em vendas, que talvez seja aí o verdadeiro, né, desafio desse mundo hoje que é extremamente é, divergente de 10 anos, né, passados. E a receita hoje, para quem quer ter uma agência, é sempre pensar no resultado, né? Então, como é que eu vou demonstrar esse resultado? Como é que eu vou aferir? Qual é a métrica que eu vou utilizar? Como eu vou mensurar isso que de fato está chegando para o meu cliente? Bom, eu relembro só o conceito de marketing, que tem a ver com o mercado, né? Que pode ser conhecido como a definição e o conhecimento de um determinado produto ou serviço e a forma como eles estão elaborados e colocados no mercado. Nada mais é do que o planejamento adequado da relação produto-mercado. Então, eu trago esse conceito do Mitsuru Yanase para que vocês possam relembrar e que a gente consiga dar uma continuidade sadia para o conteúdo de hoje. Quando a gente busca no Sebrae, plano de negócios, enfim, vocês que estão nesse processo de construção da agência, né? É importante que vocês coloquem no papel essas ideias, né? E faça assim, né? A descrição aí dos principais produtos e serviços que vocês estão pensando em operar e estão pensando, né, em ter um início, um pontapé, né, diante desse desafio. Então, descrever os principais itens que serão fabricados, vendidos ou serviços que serão prestados, né? Isso é muito importante porque aí você vai saber também qual linha que você deve seguir, né? É, e sempre quando for um produto, de fato, e quando você está falando, em talvez nesse mundo um tanto quanto mais virtual, enfim, quanto mais detalhe eu dou do mundo online, mais a sensação de segurança para que a pessoa reverta aquilo de fato em venda, ela aumenta. Então isso é extremamente pertinente e interessante que a gente possa pensar e refletir em tudo isso. Aí o Sebrae vai, né, falando da descrição dos principais produtos e serviços, né? Então, informar quais são os serviços que serão prestados, quais as características e as garantias oferecidas. E aqui tem um detalhe extremamente relevante que muitas vezes a gente, como estudante, não consegue entender, que minha agência precisa proporcionar garantias, né? Ela precisa, de fato, transmitir essa credibilidade, né? Uh, para aquele que eu estou prestando o meu trabalho, o meu empenho, enfim. Então, eu acho que essa questão de storytelling, né, criação de conteúdo audiovisual, trabalhando a reputação, questão de narrativas, são extremamente importantes quando vocês acabam se deparando no curso, principalmente quando vocês de fato agora ingressam no mercado de trabalho como membros de uma agência ou tendo a própria agência.